Por que eu fiz essa compra? Veja só, além dos indicadores, né? Além dos indicadores, a- eu fiz essa marcação aqui azul hoje. E olha aqui embaixo, ó, é o início dessa pernada aqui, ó, vê? Ó, preste atenção aqui, ó. Olha essa pernada aqui, ó. Tá vendo? Pernada essa que tem como antecedente esse volumão aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse volumão, tá vendo? E vem pra cá. Ou seja, uma região forte de compradores. Entendeu? Local de trade location de compradores. Muito forte. Além dos indicadores aqui, ó. Entendeu? Além disso aqui, disso aqui, entendeu? Isso aqui nem tanto. Não diz muita coisa não. Entendeu? Mas esse aqui também diz um pouquinho. Esse aqui diz, entendeu? Se der o zoom aqui, mostra que aqui indica que teve indicação de que ia subir. Mas o principal é esse aqui, ó. É não? Ó, local de trade location de compradores, ó. O volumão de um cacete. Começou aqui, ó. Ó aqui, até não. Você vai prestar atenção aqui, ó. Olha o tamanho do menino. Olha o tamanho do menino, meu velho. Entendeu? É que ele destoa aí, ó. E foi bem em cima dele. É por isso que eu comprei. Eu tava vendido. Eu vendi aqui, ó. Bem aqui. Aí eu vi que tava ganhando uma merrequinha. Aí eu, peraí, eu vou estopar. Eu peguei e virei a mão. Porque. Olha o local aqui, meu velho. Não tem como encontrar esses caras, entendeu? Por isso que eu peguei essa lapadinha aí. Pra pegar uma lapadinha pra cima. Pelo menos um pullback. Bom foi feito, né? Aí o cara pega a onda desse pullback. Mas aí tá desenhado aqui porque eu entrei comprado ali, né? A indicação aqui da posição dos compradores, o indicador aqui indicou que ia dar uma chapuletada para cima. Valeu. Alergias, TDAH e assim por diante. Mas não é uma única coisa. São muitas coisas diferentes. Sim, eu não acho que deveríamos tomar 79 vacinas nos nossos primeiros anos de vida. Não sou contra a ideia de vacinas. Tenho certeza de que há um lugar apropriado para elas. Mas a forma como as usamos é em excesso. A propósito, ao injetar uma vacina, você contorna o GAUT, o tecido linfóide associado ao intestino. Ele deveria analisar tudo e construir um sistema imunológico, com base no que entra no corpo. Mas, com as vacinas, você está contornando isso. Então, essa é uma parte, além do que falamos, o bioma intestinal, o DNA e o estado nutricional. Então, temos que começar a entender isso. Nunca é uma coisa só, mas são muitas coisas. Nós nos distanciamos muito do caminho da natureza, mas temos que começar a entender. Temos que começar a aprender sobre nossos corpos para que possamos reverter a situação. E é por isso que eu faço esses vídeos que têm um pouco mais de 5 minutos, porque não se pode aprender apenas com fragmentos de informação. O alimento número 3 são os óleos de sementes, ou seja, óleos vegetais processados feitos de canola, soja, milho, girassol, cártamo. O problema com esses óleos, há muitos problemas, mas o maior é como eles são feitos. Quando os fazem, eles os processam com calor muito alto, pressão muito alta e até usam solventes químicos como acetona para extrair a última gota de óleo do grão ou da semente. Então, o que isso significa é que aquele óleo que parece tão limpo e fica ali sem sabor e não muda mesmo depois de anos na prateleira, já está ruim quando você o compra. Ele já foi danificado e destruído. Mas além disso, ele tem muito ácido graxo ômega 6. Então, ele vai alterar a proporção de ômega 6 para ômega 3 no corpo, que atua como um mecanismo de sinalização. Ele torna seu corpo mais pró-inflamatório. Ele altera esse equilíbrio natural, mas também porque é muito rico em ácidos graxos ômega 6, e os ômega 6 são poliinsaturados, eles são insaturados em 2 lugares. Isso significa que eles são muito sensíveis. Eles são sensíveis ao calor,
mas também são sensíveis à luz e ao oxigênio. Então, quando algo se oxida muito facilmente, vai contribuir mais para o estresse oxidativo, criar mais radicais livres e contribuir mais para a inflamação dessa forma. Mas também vai contribuir para algo chamado peróxidos lipídicos. E isso é como uma molécula corrosiva que simplesmente agarra as coisas enquanto circula e vai danificar bastante o revestimento do intestino. E o número 2 são os alimentos fritos. E muitas das razões para evitá-los nós já vimos no slide anterior. Falamos sobre os ômega 6 e como eles já estão danificados. Mas agora, quando você frita alimentos, você vai superaquecê-los e vai mantê-los meio que fervendo e expostos ao oxigênio. Então, eles terão uma concentração muito, muito alta de óleos oxidados e de AGEs, produtos finais de glicação avançada. E tudo isso é basicamente corrosivo. Será muito prejudicial para aquelas microvilosidades intestinais que eu desenhei para vocês. E vai aumentar os desequilíbrios dos ácidos biliares. Existe um certo tipo de gordura e colesterol que o corpo usa para produzir a bile. E quando temos muitos desses óleos danificados, vamos reduzir a qualidade da bile e aumentar o estresse na vesícula biliar. E além disso, a maioria dos alimentos fritos será coberta com farinha. É assim que se obtém aquela superfície crocante. E a farinha, claro, é trigo moderno que contém a gliadina que causa todas essas reações imunológicas. E o alimento número 1 que danifica seu intestino é o açúcar e os alimentos processados, carboidratos e amidos processados. E não é que seja necessariamente pior do que todas as outras coisas que falamos, mas é tão abundante, tão prevalente, que está em tudo. Na maioria dos países ocidentais hoje, alimentos processados e o lixo branco, açúcar branco, farinha branca e óleos de sementes representam de 50% a 60% de toda a comida que comemos, de todas as calorias. Então, existem algumas bactérias e elas são tipicamente patogênicas, o que significa que são do mal, que amam açúcar. Elas amam açúcares simples. E todos esses alimentos processados se decompõem rapidamente em açúcares simples, os monossacarídeos e os disacarídeos. Então você vai alimentar seletivamente esses patógenos, essas bactérias que amam açúcar e vai alimentar leveduras que simplesmente amam açúcar e algumas dessas bactérias. Alguns exemplos seriam a candida, causando o crescimento excessivo de leveduras, Candida albicans. E também o Clostridium difficile, C. diff. Mas esses alimentos, é claro, vão impulsionar problemas metabólicos. Eles vão causar resistência à insulina, o que leva a uma inflamação crônica de baixo grau que aumentará a permeabilidade intestinal. Ao elevar muito o açúcar no sangue, glicose, aumentamos os produtos finais de glicação avançada, substâncias químicas corrosivas e prejudiciais que danificam os tecidos. O açúcar também impulsiona a fermentação. Com levedura, fermentação e açúcar, você tem uma pequena cervejaria no intestino impulsionando inflamação e decomposição. Se você gostou deste vídeo, vai adorar aquele. Para dominar a saúde, entendendo o corpo, inscreva-se, clique no sininho. Hello, Health Champions. Today I want to go over the top 10 signs and symptoms that you may have. Então, cápsula, nós vamos falar agora sobre o brasileiro que interrompeu o evento do Gilmar Mendes lá na Argentina para reclamar de ser perseguido pela justiça brasileira. Olha que coisa constrangedora. Mais constrangedor que isso, só o jornalista, ou a jornalista Marina Veresnis, aqui do Infomone, que tratou o cara como sendo um cara que se diz ser perseguido, alega que não cometeu nenhum crime e não sei o que lá, e que está vivendo uma ditadura do STF. Ora, isso tudo são verdade. O
cara está falando a verdade e realmente há uma perseguição absurda contra o pessoal do 8 de janeiro e é óbvio para qualquer pessoa ver isso daí, né? Agora, o problema do Gilmar Mendes é que isso aqui chamou atenção, tá? Porque apareceu, inclusive, na transmissão ao vivo do sistema do showzinho lá do Gilmar Palusa de Buenos Aires. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Rei Arthur I, Quero Magnitsky no Boca de Sacola e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só. Acusado pelo 8 de janeiro, interrompe Gilmar Mendes e se declara refugiado político na Argentina. Ele disse que é a verdade. Existe um monte de brasileiros que são refugiados políticos lá na Argentina. Grande parte deles conseguiu o status de refugiado político. E não só na Argentina, tá? Nos Estados Unidos, os departamentos dos Estados Unidos já reconheceram pelo menos uma pessoa como refugiada política nos Estados Unidos por conta da ditadura do STF. É muito engraçado como que a imprensa brasileira continua cometendo o mesmo erro que cometeu em 64 ao apoiar os milicos, agora continua apoiando, o Alexandre de Moraes continua apoiando o judiciário nessa lambança que eles estão fazendo aqui no Brasil, supostamente para evitar um golpe, não sei lá, tal como os milicos evitaram o golpe dos comunistas em 64, né? Então tá aqui, ó. Simão Castro é o nome do rapaz. Denunciado por 16 crimes relacionados à invasão da Praça dos Três Poderes, afirmou que não é terrorista, criticou o STF durante a fala do ministro no fórum, né? Então aqui, ó, um dos acusados pelos ataques de 8 de janeiro interrompeu a fala do ministro no STF, Gilmar Mendes, nessa quinta-feira, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. O homem se apresentou como Simão Castro, afirmou ter vivido como refugiado político na Argentina, sem ver a família há 3 anos. Não há provas contra mim, estamos sofrendo. É isso aí, pessoal. Finalmente o Apple Watch ganhou um aplicativo exclusivo e oficial do WhatsApp. Depois de décadas, né, pessoal? É muitos anos querendo ter um aplicativo do WhatsApp no Apple Watch de forma completa, porque antes desse aplicativo aqui era super limitado. Você que tem Apple Watch, você sabe. Dava para ver apenas as mensagens que chegavam através da central de notificações aqui do Apple Watch. Não dava para acessar o histórico, não dava para ver uma mensagem maior, não dava para ver uma imagem recebida, reações, não dava para fazer, muito menos escutar áudio e também em ligações não dava. Agora vamos dar uma olhada como é que funciona no Apple Watch.